Olá, caminhantes, tudo bem com vocês? Tô aqui mais uma vez para trazer o céu da semana para vocês. Dessa vez. Olá, caminhantes, tudo bem com vocês? Tô aqui para mais um céu da semana. Dessa vez. Olá, caminhante, tudo bem com você? Tô aqui para mais um céu da semana, dessa vez do dia. Participação especial no vídeo de hoje. Olá, caminhante, tudo bem com você? Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu tô aqui. Olá, caminhante, tudo bem com você? Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um céu da semana, dessa vez do dia 16 ao dia 22 de dezembro de 2024. Agora sim a gente pode dizer que o ano oficialmente está se encaminhando para o seu fim, e essas 2 semanas que nos restam aí depois dessa, né, que eu diria que essa é a última semana útil do ano. E depois entra, né, a semana de Natal, a próxima já é o Ano Novo e daqui a um mês estaremos já oficialmente em 2025. Só que é importante frisar que para a astrologia agora não é o final de ciclo, agora é ainda se encaminhando para a reta final dos últimos signos. A gente está entrando na temporada capricorniana, depois ainda tem Aquário e o ciclo se encerra em Peixes em março. Então, o ano novo astrológico é em março, sempre, no dia 20 ou 21, dependendo do ano, quando o Sol entra em Áries. Então, essa época ela tem essa conotação de fim, mas muito como uma ideia coletiva, tá? Para astrologia, vai depender muito da fase do ciclo lunar que a gente estiver. Então, tem viradas de ano que a lua vai estar minguante, tem viradas de ano que a lua vai estar em outras fases, e isso vai gerar assim um mapa como todo evento, né? Mas como a gente está falando de um ano que se inicia sempre à meia-noite, o Sol ele sempre vai estar na casa 4 do mapa. Então não muda muita coisa também. Enfim, eu tô entrando aqui num astrologuês, mas só para dizer que é mais uma questão coletiva, de ideias, né? É uma coisa que todo mundo acredita, do que algo que se sustente para a astrologia. Mas tem sim como a gente saber como vai ser esse novo ciclo, muito por conta dos aspectos, tanto da virada quanto que vão ocorrer durante o ano. E eu falei um pouquinho mais sobre isso no workshop que eu fiz nesse fim de semana, no sábado, dia 14, mais especificamente, em que eu falei por um bom tempo, algumas horas aí, sobre as energias de 2025. E eu já posso adiantar que 2025 pode ser sim um ano um pouco intenso, ter sim algumas coisas marcantes no coletivo por conta de alguns aspectos que vão acontecer, algumas configurações que eu falo mais lá, também trago, né, para cada signo como que você pode esperar que o ano seja, mas claro que para ser muito assertivo, a gente tem que olhar para cada mapa e aí observar os trânsitos, a revolução solar, que é uma coisa bem mais específica que eu faço de maneira personalizada nos meus atendimentos. Então eu queria deixar aqui o convite para você acessar essa gravação. Ela vai estar disponível para quem quiser. É só me dizer aqui embaixo que eu entro em contato com você para a gente combinar. E também convidar para quem não sabe, não conhece, né, os meus atendimentos. Eu não costumo divulgar muito porque eu tenho
não diria sorte, mas não sei que palavra usar, né? Eu tenho essa bênção, né, de ter clientes recorrentes, enfim, né? A minha agenda, ela sempre está cheia, mesmo sem divulgar, então eu costumo não divulgar muito, porque eu acredito que hoje a minha agenda, ela comporta muito bem a minha gestão do tempo, mas eu senti aqui de falar, porque eu sei que eu posso ajudar as pessoas nesse sentido mais específico. E eu tenho muitos feedbacks, assim, de coisas, né, que eu falei e acabaram acontecendo durante o ano da pessoa. Já previ muitos bebês, alguns casamentos, viagens, enfim. E quanto mais a gente faz, mais a gente pratica, mais assertiva vai ficando a leitura, né? Eu nunca contei quantos mapas eu já li desde que eu comecei em 2017, mas com certeza mais de 1000, isso eu tenho certeza, mas eu não sei dizer ao certo, assim, quem sabe um dia eu tenha essa coragem de olhar, né, para os meus registros e tentar descobrir aproximadamente, né, acho que certamente, assim, não tem como saber, mas é uma coisa que seria interessante, sim, eu saber. Enfim, desculpem o parênteses já no começo aqui, mas eu já aviso você que tá ouvindo aí, que me acompanha, que esse vai ser um céu da semana um pouquinho diferente. E no final você vai descobrir por quê, tá? Mas então já fiz um parênteses aqui, fiz 2 convites para você e eu queria voltar agora para a energia do céu, que nessa semana vai ter a presença de uma lua minguante acontecendo no signo de Libra, mas ela vai acontecer só no domingo, dia 22, às 7 da noite. Ou seja, vai coincidir muito bem essa energia da última semana útil do ano com esse finalzinho aí de lua cheia para minguante, mas ainda não completamente dentro da fase minguante, para a gente ter aquela última energia para fazer o que a gente precisa. Eu acho que o céu ele tá espelhando muito assim o que está acontecendo no coletivo, que é aquele cansaço, aquela vontade de falar chega logo as últimas 2 semanas do ano, que é quando a maioria das pessoas consegue descansar, né, desligar um pouco, de qualquer forma, mesmo quem tem um trabalho que acaba assim tendo, né, que estar ativo aí entre Natal e Ano Novo. Como o Natal vai ser no meio da semana, acabam sendo sim 2 semanas mais curtas, tem toda a energia dessa época também, então não importa qual seja o caso, a gente tem uma possibilidade de descansar um pouco mais. Se a gente não consegue descansar nem no final do ano, né, nem nessas 2 semanas, então realmente talvez seja o momento de repensar, né, a nossa vida e ver, encontrar uma forma de que a gente possa ter esse respiro nessa época do ano que geralmente é tão cansativa. Desse modo, né, então como aqui a gente está falando de uma semana que começa com a energia da lua cheia, que aconteceu oficialmente no dia 15 às 6 da manhã, a gente ainda vai ter mais energia no início da semana. Então eu sugeriria que você concentrasse as coisas mais importantes para o início da semana e que você vá diminuindo o ritmo e se preparando para entrar nessas semanas de recesso conforme a semana for passando e o fim de semana chegar. Eu acho que o dia 20 ali, né, que é sexta-feira, é um marco ali, é uma divisão, né, porque daí a gente entra no fim de semana já perto do Natal, depois vem, né, as festas e já entra um novo ano. Então é realmente assim, até dia 20 a gente focar em tudo que a gente quer fazer, quer resolver esse ano, mas sem cobrança, sem entrar nessa corrida obsessiva que muitas pessoas vivem de que
tem que estar sempre fazendo, tem que estar sempre resolvendo, sempre tem uma pendência, sempre tem um problema. Tem pessoas, eu não sei se vocês já repararam, que são viciadas em problema. Parece que a vida delas acaba um, começa outro. E inconscientemente no radar dessas pessoas, elas estão procurando. Diante de qualquer situação, inconscientemente ela vai escolher aquela que vai dar problema. Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa assim, ou você é essa própria pessoa, ou já foi um dia, espero que não seja mais, porque isso tem muito a ver com as nossas crenças, com aquilo que a gente acredita. Então, se eu acredito que tudo dá errado para mim, é difícil tal coisa, e aqui você coloca o que você quiser, você vai invariavelmente atrair situações que corroborem essa crença, que confirmem o que você acredita. Não tem outra regra, não tem como ser diferente. E a gente não percebe a nossa vibração na maior parte do tempo. E eu falo isso porque não adianta o ano mudar no calendário se as nossas crenças, os nossos pensamentos a respeito das coisas continuarem os mesmos. Não vai adiantar. Não vai mudar só porque uma data mudou, uma data simbólica que ela não representa nada na realidade. Ela é só uma convenção social, é algo que todo mundo acredita que é assim, da mesma forma com o dinheiro, é só uma convenção e como todos acreditam, aquilo vale. Mas você não precisa acreditar, e eu não estou falando aqui do calendário nem do dinheiro em si como coisas existentes, mas a projeção que você faz disso, o julgamento que você tem disso vai definir a sua realidade. E a gente tem uma relação muito distorcida tanto com o tempo, com o calendário em si, o tempo passando, quanto com o dinheiro. Então, olha que interessante, duas questões invisíveis e inventadas, que se a gente analisar bem, no fundo não existem, é só uma convenção social, elas têm muito poder sobre a nossa vida e elas definem muito a nossa realidade por conta do julgamento que eu faço dessas duas coisas. A minha relação com o tempo e a minha relação com o dinheiro, ou seja, aquilo que eu acredito dessas duas coisas, vai definir muito da minha vida. Eu diria 80% da nossa vida está diretamente relacionada com as nossas crenças sobre tempo e sobre dinheiro. Então aqui eu tô trazendo essa reflexão profunda muito pra gente realmente refletir nesse final de ano e entender que se a minha mentalidade não mudar nessa virada de ano, se as minhas resoluções não forem levadas a sério quando começar o ano que vem, a tendência, né, as chances são de que daqui a um ano, na próxima virada do ano, tudo continue igual ou muito parecido num nível geral, né? Claro que coisas acontecem durante o ano, mas intrinsecamente aquilo que está no fundo ali, a base de tudo, ela continua a mesma porque a gente não mudou as nossas crenças. Eu leio muitos livros, né? E alguns deles eu compartilho e divulgo aqui para vocês. E eu tô lendo um livro, um dos, né, que eu estou lendo atualmente, ele se chama A Chave Mestra. E é o livro que deu origem ao livro O Segredo, que ficou super famoso, super conhecido, porque ele fala da lei da atração. E esse é um livro muito especial, assim, que eu tô gostando bastante. Ele é muito simples na sua linguagem, muito direto, muito claro em relação ao que ele quer passar. E é interessante porque ele fica repetindo a mesma coisa. Ele poderia ser condensado, sei lá, em um capítulo, mas ele fica reforçando, ele fica aprofundando naquela mesma ideia básica, que é o que define a lei da atração, que é o poder do nosso pensamento e da qualidade desse pensamento. Então, se você quiser ler, eu recomendo muito. Eu ainda não terminei, mas já posso recomendá-lo. E eu vou deixar aqui embaixo o link para quem quiser adquirir, para ficar mais fácil de encontrá-lo, né? Eu vou deixar o link aqui.
E olha só que interessante. Eu sei que algumas pessoas que me ouvem, ou até quem não me ouve mais, talvez por isso, pense que eu falo coisas um pouco aleatórias ou fora da astrologia, né? Queria um céu da semana um pouco mais objetivo, talvez, o que não combina muito com o meu Mercúrio em Peixes, mas tudo que eu falo está relacionado ao céu daquele momento. Nenhuma reflexão que eu faça aqui, naquela semana específica, não tem nada a ver com o céu, não tem como. Então o que eu faço, lembra que eu me considero, né, e eu falo sempre isso, que eu sou uma tradutora das estrelas. E eu não vou ficar falando astrologuês, olha, a lua em Gêmeos significa isso, então faça aquilo e pronto. Eu não consigo ser nem concisa, nem determinista nesse ponto, sabe? Eu gosto realmente de fazer essa analogia. Tá, a lua tá cheia em Gêmeos no céu. Gêmeos é comunicação, pensamentos, é um signo mental. Então, o poder dos pensamentos, aí eu já lembro desse livro, né? Falei libro em italiano. Eu lembro desse livro e eu acabo trazendo uma reflexão e uma coisa vai levando a outra e tudo está interligado. Então, saiba que cada palavra que eu falo, que eu falei em todas as previsões, ela não era em vão, ela não tinha algo solto ali que não tinha nenhuma relação com o céu. Pelo contrário, está tudo completamente interligado. E esse livro, essa questão dos pensamentos, das nossas crenças, né? Essa é uma última semana aí de Sol em Sagitário. A gente está se despedindo desse ciclo sagitariano também, já que a lua nova em Capricórnio acontece dia 30, bem na virada do ano, aquela época de fazer as nossas intenções mais concretas, né? Olhar para a montanha que a gente quer subir em 2025. Então, tudo está interligado. Essa é uma semana para a gente realmente observar a qualidade dos nossos pensamentos, o quanto isso define as nossas crenças, né? Tudo que eu penso muito se torna uma verdade para mim, tudo que eu acredito forma o meu sistema de crenças, e o quanto isso define a realidade que eu tô vivendo, por pior que ela seja, tá? Esse é o ponto. A gente fica assim, ai, mas como que eu criei essa coisa horrível para mim? Não é que você criou diretamente. Você não pensou assim, eu quero que dê tudo errado. Mas indiretamente você acredita, talvez, que as coisas são mais difíceis para você, que tudo dá errado, que é muito complicado e N outras crenças que 90% do tempo são inconscientes. Isso está definindo a sua realidade. Então, quando eu falo do despertar da consciência e do poder da nossa consciência, ou seja, estar consciente, estar atento, estar verdadeiramente presente, isso vai ajudar. Isso vai fazer a gente mudar, melhorar a nossa vida, percebe? Porque a maioria das pessoas vive inconscientemente. Vive ali o efeito manada, vive a massificação, vive essa coisa que ele faz, eu também faço. Então, muito forte, porque existe no ser humano uma coisa chamada neurônios espelho. E esses neurônios, eles estão diretamente relacionados com o nosso aprendizado. Então, a criança, ela só aprende porque ela tem neurônio espelho. Ela aprende a imitar e ela aprende por imitação. Por isso que quando alguém boceja na nossa frente, a tendência é que outras pessoas bocejem. Por isso que às vezes faça um teste, eu já percebi isso. Nos meus atendimentos, às vezes eu tô assim meio que mexendo no rosto, né, coço o nariz, ou mexo assim, faço alguma coisa no dente, né, meio que passo a boca assim, eu percebo que a pessoa faz igual, sem perceber. Então comece a fazer esses testes, como a gente tende inconscientemente a imitar o comportamento dos outros. Isso também tem a ver com o quanto a gente aprende as crenças dos nossos pais desde a infância. E isso está relacionado a essa necessidade que a gente tem de copiar
os outros, de fazer igual, de fazer parecido, e muito para pertencer também. E tem a parte sociológica, né, a questão da tribo, a questão de ser excluído da tribo, representar a sobrevivência, né, uma ameaça à sobrevivência lá atrás, mas hoje nem tanto. Só que bioquimicamente a gente também foi concebido para viver com pessoas, com um grupo, né? Não necessariamente em sociedade, mas pertencer ali, o toque, a própria aprovação, acolhimento, né? É importante para o ser humano. Deixar um ser humano sozinho, isolado, matá-lo aos poucos, né? O isolamento, ele é muito prejudicial para o ser humano, muito por conta disso. E por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa começar a rever o que a gente fica imitando demais, o que a gente vem fazendo inconscientemente só porque tá todo mundo fazendo. Eu vejo muito isso na questão da estética. Quantas mulheres, né, cedem à pressão estética daquela época, né, da época em questão. Tanto é que você olha historicamente a evolução das roupas, a evolução da sobrancelha, que muda muito, né, nas mulheres. Época, é mais fino, todo mundo tem mais fino. Época mais grosso, todo mundo tem mais grosso. Agora com essa coisa de desenhar, né, eu esqueci a técnica lá, micropigmentação, acho, né, parece que fica todo mundo uniforme, todo mundo parecido, todo mundo com a mesma cara. E vem muito disso. E a gente precisa entender, né? Eu nasci com uma característica única, que me pertence e só eu tenho. E a gente tem que honrar aquilo. Claro que a gente pode se embelezar, entre aspas, a gente pode sim buscar um senso estético mais bonito, mais agradável aos meus olhos, mas se você analisar essas mulheres, muito disso vem da insegurança, da não aceitação, da própria beleza como ela é, sabe? Porque existe um padrão que todo mundo quer copiar. Então, só um exemplo aqui, né, dentre tantos outros que fazem as pessoas entrarem numa bolha, que é a bolha de todo mundo pensa assim. E aí tem bolhas opostas que entram em conflito, tem muitas coisas assim, né? Mas eu falo isso porque começa no grande, né, tipo a sociedade ou as mulheres pensam de determinada forma ou agem de determinada forma. Tem várias para escolher, mas a gente se encaixa em uma e pertence àquela. Aí tem a família, aí tem o grupo de amigos, aí tem... enfim, a gente vai se encaixando nesses lugares e começa a achar coisas, pensar como essas pessoas, se comportar, se vestir para pertencer. E a gente não percebe, a gente se acha super independente, original, e eu sou uma pessoa que tenho liberdade de, enfim, expressão, pensamento, e se a gente analisar, não é bem assim que funciona, né? Quando eu estudei linguística aplicada no mestrado, a gente estudava muito sobre o sujeito assujeitado, que achava que tinha muito domínio do que ele pensava, acreditava, mas ele não percebia o quanto ele estava sujeito a regras, normas, ideias pré-concebidas do meio em que ele vivia, que é o sujeito do inconsciente, né? Para psicanálise. Então eu sei que eu tô entrando em coisas aqui, talvez que eu nunca fale, que eu nunca traga, mas tem um pouco a ver com esse movimento que eu vou contar no final desse áudio, mas eu quero focar primeiro em trazer o céu da semana, mas talvez você já esteja percebendo que esse céu da semana tá um pouquinho diferente e é para ser mesmo, né, dessa forma, e depois eu vou explicar por quê. Mas voltando aqui então, só para fechar essa reflexão geral, então uma semana que a Lua vai perdendo a luminosidade, então a nossa energia também vai decrescendo. Esse final de ano, né, do dia 20, 22 ali principalmente até o dia 30, então vamos colocar 10 dias, do dia 20 ao dia 30, vai ser o período mais minguado do ciclo, o período em que a Lua vai ter menos luminosidade, consequentemente a gente vai ter menos energia. Então pode ser um fim de ano muito bom para a gente descansar de fato, até porque eu percebo assim uma epidemia muito grande de cansaço,
generalizado. Não é aquele cansaço físico que você dorme e passa, é um cansaço mental, porque as pessoas estão tão conectadas, elas estão hiperconectadas, que a mente não desliga, nem quando dorme, porque a última coisa que a gente faz é mexer no celular e a primeira coisa que a gente faz quando acorda é pegar o celular. E isso tem deixado a nossa mente sobrecarregada. Eu gosto de chamar de obesidade mental, né? E tem a ver com essa energia da lua cheia em Gêmeos que talvez trouxe esse ápice, sabe? Tá todo mundo talvez repensando essa relação com as redes sociais, percebendo algum tipo de excesso, porque todos nós estamos de alguma forma sendo afetados por isso, porque a rede social, as redes em geral, né? Qualquer uma aí, elas foram concebidas para nos deixar presos nela por mais tempo. Então ela usa assim técnicas, né, psicológicas ali e neuronais para fazer a gente ficar preso nela. Então a gente tá querendo ou não numa armadilha. E isso tem gerado questões de saúde mental, né? Eu não sei como você tá se sentindo em relação a isso. O que você acha? Se você quiser deixar para mim aqui embaixo, eu vou adorar saber, tá bom? Então vamos falar sobre cada dia da semana, mas em geral, essa semana tá muito tranquila de aspectos. Tem 2 aspectos acontecendo, maiores assim, que é o Sol em quadratura com Netuno na quarta e Vênus em trígono com Júpiter na quinta. E também o Sol daí entra em Capricórnio no sábado, dia 21. Mas eu vou falar sobre cada um deles quando chegar o dia ali, certo? Vamos começar com a segunda-feira, dia 16, em que a gente vai ter no céu uma lua em Câncer. E a gente vai ter um único aspecto no céu, que é essa lua fazendo trígono com Saturno em Peixes. Então aqui a gente tem uma energia mais emocional, que pode estar relacionado com o que aconteceu no fim de semana, porque a lua cheia, ela traz naturalmente um transbordamento emocional, só que como aconteceu em Gêmeos, ele ficou muito preso na mente, gerou ansiedade, e quando a lua entrou em Câncer no domingo, ainda dia 15 às 4h20, a gente pôde se conectar com o sentir. E quando a mente ela tá muito agitada e muito ansiosa, esse sentir ele acaba sendo desconfortável, porque se eu penso coisas ruins, negativas, chatas, preocupantes, eu vou gerar sentimentos incômodos em mim. Então vai ser muito importante a gente observar o que a gente está sentindo e perceber a relação que tem com o que eu estou pensando ou estava pensando na maior parte do tempo, no fim de semana, nos últimos dias, ou enfim, no último ano, se a gente quiser analisar dessa forma, mas o pensamento e emoção e sentimento estão diretamente conectados. Um não vive sem o outro, né? E aqui eu tô falando de sentimentos básicos, de emoções básicas, de medo, alegria, raiva, tá? É esse sistema do cérebro até, né, que é o sistema límbico, ligado às nossas emoções mais primitivas. E segunda-feira a gente pode sim estar sentindo mais as coisas, o que nos acontece em geral nos afeta mais emocionalmente. A gente precisa cuidar para não cair muito no drama de isso me afeta muito e você transformar aquilo numa coisa maior. Cancerianos têm essa tendência naturalmente. E todo mundo vai ter ali como se fosse uma chuva canceriana caindo, e as gotinhas elas podem cair em algumas pessoas ali que absorvem essa energia e acabam agindo mais assim. Só que esse trígono com Saturno, ele tem 2 versões. Ele pode fazer com que o dia seja muito produtivo, porque eu vou focar no trabalho, eu vou fazer o que precisa ser feito, vai ajudar muito nesse sentido, porque Saturno ele é muito focado, muito voltado, né, para resolver, para fazer as questões materiais, apesar de sim ele estar em Peixes, tá? E acaba tendo aqui um encontro em signos de água, né, em signos mais emocionais. E a segunda versão é justamente isso, ajudar a gente, né? Esse aspecto ajuda
a gente a trabalhar a nossa inteligência emocional, que é não se deixar afetar tanto por tudo, não se abalar. Só que inteligência emocional não é frieza. Inteligência emocional é você acolher todas as emoções, aceitá-las, mas não se deixar levar por elas, não deixar que elas te dominem, te definam, ou acabem, enfim, te fazendo ser ou agir de uma maneira diferente do que você realmente é ou realmente gostaria. Então é mais complexo que isso, mas se você quiser olhar para essa questão, vale muito a pena. Num sentido mais prático, pode ser um dia muito tranquilo, muito gostoso até, porque aqui a gente não tem o céu muito carregado, só tem um aspecto fluido, um signo de água, ele traz essa coisa assim mais sensível, mas às vezes gostosa de acolhimento, de nutrição, de ficar em casa. Talvez algumas pessoas já estejam de férias, né, ou em casa com a família, os filhos em casa, né, já de férias. Então essa questão familiar muito forte. É um momento importante também para resgatar os laços familiares, já começa aquelas combinações de Natal, onde que a gente vai, quem vai, o que vai fazer, e seria interessante a gente ir com uma boa energia, né, para que a gente não tenha um encontro ali mais desafiador com alguém que a gente tem uma questão, enfim, já se preparando e trabalhando esse lado emocional e familiar. Também estamos falando aqui de um signo cardinal, ou seja, ele tem uma energia ali de impulso, de força, ele é ativo. Então a gente pode sim estar mais produtivo e fazer o que precisa ser feito. Claro, se a gente estiver motivado emocionalmente é mais fácil. Ou muitas vezes, cancerianos são aquelas pessoas em geral, né? O arquétipo de câncer que tem muita proatividade para fazer pelos outros, principalmente família ou pessoas que ele ama e quer ver bem, do que para si mesmos. Então a gente pode estar um pouco assim também, sabe? Resolvendo muitas coisas dos outros, para a família, para as coisas que não nos cabem, às vezes até, e não tanto para as nossas coisas, para as nossas questões, sabe? Parece que para eles, né, e para o arquétipo de câncer em geral, é mais fácil se dedicar ao que é para o outro, né, alguém que eu amo, que eu faço ali, claro, com muito carinho, com muita dedicação, mas eu estou de fato também, ao mesmo tempo, fugindo daquilo que eu preciso fazer para mim, porque tem essa dificuldade de encarar as próprias questões ali. Na terça-feira, a Lua ela ainda fica em Câncer praticamente o dia todo, porque ela entra em Leão só às 8h39 da noite. Então vamos contar a terça-feira ainda com essa energia na maior parte do dia, o dia útil aí completamente, só que ela vai ficar fora de curso a partir das 3h30 da tarde. Então eu diria para você, segundo dia todo, normal, e terça até as 3h30 da tarde, foca em fazer as coisas que você precisa que deem certo, que você precisa ser mais produtivo, que você precisa ser mais assertivo, resolver mesmo, porque depois das 3h30, pode ser que a energia fique um pouco mais confusa, um pouco mais sujeita a imprevistos, enfim, as coisas não saem muito como planejado ou acaba tendo que corrigi-las depois. Às vezes não é nada muito grande, muito difícil, mas a gente acaba tendo que lidar com aquilo depois para parar alguma aresta que não ficou bem feita ali, se for, claro, começada nesse momento. Depois da noite, com a Lua entrando em Leão, já diminui essa imprevisibilidade, só que logo em seguida, às 10 da noite, ela faz uma oposição com Plutão. Então, terça-noite é um dia assim para a gente ter mais cuidado com conversas, com atividades também, pra gente não pegar muito pesado, sabe? Nem no que a gente vai dizer, nem lidar com pessoas que tendem a ter ali desafios, nem fazer coisas que a gente corra risco, porque pode ser, sim, um aspecto mais chato, tá? Na quarta e na quinta, a Lua vai ficar o dia todo em Leão, não vai estar fora de curso, tranquilo, então esse aspecto já ajuda bastante, né?
E principalmente quarta-feira vai ser um dia mais movimentado no céu. Logo de manhã, a Lua encontra Marte, então quarta-feira de manhã tá um dia muito bom para exercícios físicos. Tem pessoas que não sei, né? Talvez às vezes tem semana que vai na academia de manhã antes do trabalho, ou depois vai treinar no fim da noite. Não sei como é para você aí, mas se você faz parte do time de esportistas da academia, quarta-feira, o período da manhã seria o ideal para treinar ou para gastar energia, fazer uma caminhada, seria perfeito para não deixar isso gerar, né, ansiedade ou irritação, impaciência, começar o dia ali já muito irritadiço, porque a energia vai estar mais ativa. Lembrando que Leão é um signo de fogo, então essa energia do início da semana, até quinta na verdade, ela tá muito favorável, ainda tem energia de sobra pra gente fazer, resolver o que precisa ser resolvido. Mas o aspecto desafiador desse dia, que é o Sol em quadratura com o Netuno, é interessante porque o Sol ele vem fazendo quadratura com Netuno, Sol em Sagitário e Netuno em Peixes, desde 2012, quando Netuno entrou em Peixes. Claro que foi mudando a data, né? Porque começou lá em 21 de novembro, que é quando o Sol entra em Sagitário, e agora já está se encaminhando aí para os últimos dias de Sagitário, o que significa que eles estão se encontrando no final dos signos, né? E é uma das últimas vezes que esse aspecto vai acontecer entre o Sol em Sagitário e Netuno em Peixes. E Netuno em Peixes ele está em casa, então ele deixa tudo meio confuso, aquela coisa assim nebulosa, sabe? Aquela facilidade que a gente tem de se enganar, de ser enganado, mas também de ficar em dúvida, de ficar se sentindo perdido. E pode ser que a gente se sinta um pouco essa semana assim. Porque o Sagitário, ele é muito aquela questão da flecha apontando para algum lugar. Então eu tenho que apontar minha flecha para um alvo. Não tem como eu olhar pro lado e falar, nossa, para onde eu jogo essa flecha? Onde eu aponto ela? Onde que eu vou atirá-la, né? Que é o arquétipo aí de Sagitário. Não tem como, eu preciso ter um alvo. Às vezes ele existe, ele é muito claro, eu vou lá e aponto para ele, mas às vezes eu tenho que criar, eu tenho que mirar para algum lugar. E quando esse aspecto acontece, parece que a gente não consegue mirar, parece que a gente não consegue ter essa definição clara sobre alguma questão da nossa vida, ou em relação ao futuro, ou o que eu quero para minha vida de verdade, uma confusão muito grande. Então, em geral, a gente pode estar assim essa semana. Claro que quem é sagitariano e pisciano está se sentindo assim naturalmente há um tempo e pode sentir mais com esse aspecto, porque são os signos envolvidos. E também, num sentido mais prático ali do dia a dia, cuidado sim, tá? Cuidado com mentiras, cuidado com ilusões, cuidado com golpes. Se vierem oferecendo uma coisa assim muito miraculosa, muito grandiosa e que, sabe, cuidado com esse tipo de coisa. Presta mais atenção para não esquecer o celular, o cartão, sabe? Coisas assim mais práticas do dia a dia, que também podem estar mais fortes durante essa semana. Já na quinta-feira, a energia muda um pouco, porque Vênus e Júpiter são considerados os dois grandes benéficos para a astrologia. Na verdade, é o grande benéfico que é Júpiter e a pequena benéfica que é Vênus. E quando eles fazem um aspecto positivo, ainda mais um trígono, que é muito melhor que um sextil, né? Num elemento ar aí, então signos em que, claro, Júpiter não tá tão bem em Gêmeos, mas signos que expandem muito a questão social, a gente pode ter aqui uma bênção, uma conversa muito boa que leva a alguma solução ou algum auxílio. Enfim, alguma coisa acontece nesse sentido, pode ser um dia muito favorável para encontros. Quero marcar uma confraternização, quero encontrar amigos, quero conversar com alguém, ter uma conversa importante que eu queira um resultado positivo, uma resposta positiva. Quinta-feira tá um dia perfeito para isso. Tá um dia mais
tranquilo no céu, mas tem sim uma quadratura de Lua e Urano, que é um aspecto rápido, mas fim de tarde ali, pode ser que tenha algum imprevisto, alguma surpresa, alguma coisa ali inesperada, mas coisas pequenas do dia a dia, tá? Já esse aspecto que acontece no final da noite, bem ali na parte que a gente pode marcar para sair, fazer alguma coisa, ele já fala de uma coisa maior, de uma coisa assim que pode ter resultados, desdobramentos a longo prazo, não só hoje, não é uma coisinha ali pequena. Então é bom, é interessante saber que quinta-feira tá um dia especial. Então coloca um asteriscozinho ali e pensa como você pode aproveitar a abertura desse aspecto na sua vida. Sexta-feira muda completamente a energia e já começa a se preparar para uma mudança maior que acontece no sábado. Então, quarta e quinta, a energia no céu ela tá muito cheia de fogo, Sol e Lua em signos de fogo, então muita energia, muita movimentação que pode gerar sim um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de irritação. Sexta-feira é um dia ambíguo, porque a Lua entra em terra, mas o Sol se despede ali, continua em fogo, tá? Então é um dia ambíguo, a gente ainda tem energia, tem coisas para resolver, já começa a dar uma sentada, já começa a pensar ali naquela fase de vamos, né, descansar, desacelerar. E aí no sábado, o Sol já amanhece em Capricórnio. E a gente tem nesse dia o solstício de inverno no hemisfério norte e de verão no hemisfério sul. Então é um dia importante, é o dia mais longo do ano no hemisfério sul, é a noite mais longa do ano no hemisfério norte e marca uma mudança, porque aí a gente começa a ter o inverso. As noites elas começam a ser mais curtas no hemisfério norte, os dias mais longos, e o oposto no hemisfério sul. Então marca uma mudança ali, a gente chega num ápice do ciclo solar e em relação à Terra, né? E depois ele começa a se movimentar para o outro lado, voltando até junho, quando tem o solstício inverso aí, dependendo do hemisfério. Então é um marco, é um momento assim que tem festivais, né? Pagãos aí, eu nunca lembro o nome, porque eu não acompanho, né? Mas tem os nomes aí, festival tal coisa, não vou lembrar agora. Eu acho que esse dessa época é o Saturnália, se eu não me engano, que deu origem até ao Natal, sabe? É bem interessante estudar a respeito, entender, né, as tradições que a gente tem hoje, de onde elas vieram, mas eu não preparei nada, tô falando aqui da minha cabeça, então não vou me arriscar além disso, tá? Mas é bem interessante pesquisar. E voltando então à sexta-feira tá um dia bem produtivo, porque a Lua em Virgem é aquele momento de resolver as últimas pendências, tá? Sexta e sábado, resolver pendências. O que precisa ser resolvido? Fazer lista, olhar os detalhes, coisas pequenas que faltaram, né? Pode ser um fim de semana assim que tá todo mundo indo fazer as últimas compras, né, de Natal. E por estar em Virgem, as pessoas elas podem não estar querendo assim gastar muito, não é muito exagerado. Talvez se você for comprar os presentes, né, for no shopping, né, que é o lugar que a gente tende aí no Brasil comprar presentes na quarta ou na quinta, a gente acabe comprando presentes mais caros ou mais exagerados, enquanto se a gente for na sexta e no sábado, até no domingo ali, a maior parte do dia ainda, a gente vai ser um pouco mais comedido, a gente vai pensar mais no preço no que no presente em si, sabe? Vai ter um pouco dessa influência em geral. E então daí no sábado pode ser um dia um pouquinho mais desafiador, porque a gente vai perceber essa mudança, sabe? Parece que cai uma energia ali de peso, mas não peso assim de tristeza, mas peso de lentidão, sabe? Assim, parece que a gente fica um pouco mais cadenciado, a gente quer fazer as coisas com mais calma, não parece que a gente fala assim, não, chega dessa correria. E eu espero que você fale isso mesmo, porque realmente chega uma hora que a gente precisa desacelerar.
No sábado, a Lua vai ativar uma oposição de Saturno com Júpiter, que acontece oficialmente na véspera de Natal, que também fala um pouco desse cansaço, desse peso, uma certa insegurança, uma coisa assim um pouco polarizada, sabe? Ora, eu quero muito assim, tô muito confiante, tô muito otimista, de repente parece que bate um pessimismo e vem um balde de água fria para tentar tirar, né, uma ideia ou um desejo que eu tenho, uma confiança maior, porque são planetas que falam muito desses opostos. Enquanto Júpiter expande, Saturno contrai. E eles juntos ali, eles fizeram várias quadraturas durante o ano, eles estão nesse jogo, sabe? De, uma hora expande um pouquinho, depois volta. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão que esse ano as coisas foram um pouco assim. Você dava 2 passos, voltava 3, aí você dava mais 2, aí você voltava mais um pouco. Não foi uma coisa assim de via aberta, parece que houve ali momentos de atrasos, empecilhos, insegurança, ou vinha de fora ou era interno, sabe? Questionamentos ali. Pode ter sido uma marca desse ano, mas agora acaba, porque é a última vez que eles fazem esse aspecto. E aí a vida segue, né? E ano que vem vai ser mais especial, porque daí eles fazem um aspecto positivo. Júpiter, ele entra em Câncer e aí ele faz um aspecto positivo com Saturno. Aliás, eu não tô dizendo besteira porque eu não olhei se eles chegam a fazer aspecto, porque em 2020, não, ano que vem ainda, Saturno entra em Áries antes de entrar em Gêmeos, então eu acho que eles não chegam a fazer aspecto. Mas enfim, esse aspecto vai acabar e é isso que importa. E aí a gente fecha a semana com o domingo. E domingo tá um dia bem interessante, mas um dia que pede pra gente já começar a descansar, começar a diminuir o ritmo. Tenta resolver tudo até sábado, deixa domingo assim para ser aquele dia livre, tranquilo. Primeiro porque a Lua vai estar fora de curso das 10h30 às 4 da tarde. Eu sugeriria não comprar presentes nesse período, porque pode ser que ou você se arrependa, ou você não ache, ou venha com defeito, ou a pessoa não goste e tenha que trocar, enfim, 1000 coisinhas ali podem acontecer. São coisas que acontecem, que a gente está sujeito naturalmente, então não tem também por que ficar tentando evitar cada coisa, cada vírgula que a gente considere desconfortável, mas em geral, se puder evitar, seria interessante, né? Ninguém gosta de ter que ficar resolvendo esse tipo de problema. E depois, às 4 da tarde, a Lua entra em Libra e às 7h30 da noite, 7h18 para ser mais exato, ela fica minguante. Então percebe como tá um dia assim, mas vamos desacelerar, vamos diminuir o ritmo, um dia para fazer talvez uma limpeza em casa, até porque o Natal é na quarta, então aproveitar para já dar uma ajeitada na casa, fazer uma limpeza de final de ano. Esse fim de semana, o próximo também, tá? Mas esse fim de semana e o próximo, eles estão muito favoráveis para essa limpeza de final de ano, porque a lua nova acontece só no dia 30, que é uma segunda, que é a outra segunda ainda. Então também tá bem interessante para isso. E é isso. Daí depois entra a semana do Natal, Ano Novo. Eu falei mais sobre o Natal e Ano Novo, a energia, né, do Natal e Ano Novo, no vídeo que eu gravei no início do mês com as energias de dezembro. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser saber mais sobre essas 2 últimas semanas do ano, porque agora eu preciso dar uma notícia para vocês, tá? E eu tenho uma boa e uma má notícia, tá? Eu preciso falar, não vai ter como fugir. Talvez esse áudio tenha ficado até mais longo que o normal. Eu não sei quanto tempo tem de gravação, eu não vejo o tempo enquanto eu gravo, porque eu olho para a tela do calendário astrológico para ir conversando com vocês. Então eu não olho o gravador, eu não sei o tempo que tá. E só quando eu desligo, quando eu termino, eu vejo o quanto ficou. Geralmente fica mais ou menos o mesmo tempo, mas às vezes eu sei quando eu falo um pouquinho a mais, né? Então, realmente assim, por isso que alguns ficam muito longos, porque eu não vejo, eu não controlo. Eu realmente deixo a minha intuição me guiar e trazer as mensagens que vocês precisam naquele momento. Eu confio muito nisso.
então não tem controle de tempo, por isso que vocês percebem que fica um áudio mais longo. Mas, sem mais delongas aqui, eu preciso dizer para vocês que eu agradeço muito pela companhia de vocês em 2024. Eu agradeço muito cada um que ouviu os meus áudios, que ouviu a minha voz aqui, que de certa forma se conectou com a minha mensagem, se inspirou com as minhas reflexões. Enfim, vocês são pessoas que têm um lugar nas minhas orações e eu desejo sempre tudo de melhor para vocês. Porém, eu venho passando por uma fase de ajustes na minha vida. E uma das minhas questões principais tem sido com as redes sociais. Então, infelizmente, eu decidi, ou felizmente, dependendo do ponto de vista, eu preciso dar um tempo do trabalho com as redes sociais. Eu preciso refletir de verdade, eu preciso definir de verdade o que eu realmente quero, porque já são 7 anos gravando o Céu da Semana toda semana e eu vou decidir, né, que eu vou dar um tempo. Esse vai ser o último Céu da Semana que eu vou gravar nesse formato e que eu vou publicar tanto aqui no Spotify quanto no YouTube, dependendo de onde você estiver ouvindo. E é com muita dor no coração que eu faço isso. Não é porque eu não quero mais, tem outras questões aqui pessoais acontecendo. Eu compartilhei um pouquinho mais sobre isso no Telegram, no meu grupo fechado lá, que inclusive faz parte da boa notícia. Então a má notícia é: eu não vou gravar mais o Céu da Semana nesse formato que eu publico no Spotify e no YouTube toda semana. Eu também vou desativar o meu Instagram permanentemente, por tempo indeterminado, não sei ainda, né, quanto tempo ou se eu volto. Mas ano que vem eu pretendo realmente tirar esse tempo, tirar um ano sabático para repensar o meu trabalho. Não o trabalho em si, mas a forma que eu apresento ele ao mundo, porque tem me desgastado bastante essa questão com as redes sociais e eu faço tudo sozinha. E a boa notícia é que esse grupo fechado eu considero assim a minha família de alma, né? Pessoas que estão realmente na mesma frequência, que estão ali porque realmente gostam de mim e do meu trabalho, que se conectam com a minha mensagem. Elas não estão, por exemplo, no Instagram, eu tô aqui vivendo, né, vendo várias coisas e você é uma delas, né? No caso eu. No Telegram é realmente quem quer estar comigo, porque a pessoa tá ali só no meu canal, só por minha causa, entre aspas, né? E pelas mensagens que eu posto ali. E ali eu sinto que eu consigo ser mais eu mesma, eu trago reflexões mais profundas, eu falo da minha vida pessoal, eu trago as cartinhas só para eles lá, que eu sei que vocês gostam. Então, eu não consigo, esse grupinho ali, eu não consigo falar tchau. É como se eu estivesse falando para minha família, não vou mais falar com vocês, sabe? É essa sensação. Então, você que tá aqui no Spotify, que tá no YouTube, o que eu convido você a fazer? Eu vou tirar um mês de férias, em que eu realmente não vou postar nada em lugar nenhum. Eu preciso realmente ficar offline, tá? Mas no dia 20 de janeiro, eu vou voltar a publicar, falar com vocês lá no grupo do Telegram, tá? E eu vou começar a fazer o Céu da Semana por lá. Eu vou fazer um resumo da semana, tá? Não vou chamar de Céu da Semana, mas eu vou fazer um Céu da Semana por lá. Para quem estiver no grupo, toda segunda-feira vai ter um resumo da semana que eu vou fazer ali, da mesma forma que eu faço aqui, provavelmente vai ficar longo também. Eu vou fazer só para quem tá lá. É a única forma que eu vou manter. O YouTube, talvez eu volte a gravar vídeos, mas eles vão ser mensais. Talvez com a energia do mês, com algumas outras coisas, eu ainda não decidi. Mas esse formato semanal eu não vou fazer por um tempo também. Então, eu queria convidar você que tá aqui a se inscrever no meu canal, né? Entrar no meu grupo fechado, é gratuito, é só você ter o Telegram instalado
e ouvir, né, as minhas reflexões por lá, saber como é que tá sendo, né, o meu ano, quais são as minhas reflexões aí sobre as questões que eu tô vivendo, e ouvir o Céu da Semana por lá. E se você quiser saber quando eu volto, talvez, sei lá, às vezes no meio do ano eu decido que eu vou voltar e eu quero voltar a gravar o Céu da Semana por aqui, né? Eu sugiro que você se inscreva no meu canal do YouTube e ative o sininho para ser avisado quando eu publicar um vídeo lá, ou se inscreva no Spotify, né? Se torne assinante, eu não sei como é que é. Eu sei que eu tenho também, tem pessoas que acompanham o meu perfil. É como se inscrever também. Eu não sei como funciona, não sei nem onde aperta para te ajudar, mas seguir, né, me acompanhar para você saber quando eu voltar a publicar. E se você gosta muito mesmo da minha mensagem, cogita entrar no grupo do Telegram, porque não vai mudar o que eu faço, só vai mudar a plataforma. Eu vou trazer o Céu da Semana lá, da mesma forma que eu trago aqui, mas como vai ser de uma maneira mais, como eu posso dizer, espontânea, não vai precisar de edição, não preciso da ajuda de ninguém, porque eu realmente hoje preciso contar comigo mesma. Então, como tem edição, como tem muitas coisas por trás para colocar aqui, né, no YouTube e no Spotify, ano que vem eu vou ter que abrir mão disso. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Eu sei que não é uma notícia boa, né? Mas de certa forma tem um lado bom, que eu vou continuar, só não vou continuar aqui no mesmo lugar, não é a mesma plataforma, aplicativo, enfim, que vocês vão entrar, mas vocês não podem dizer que eu vou abandonar vocês, porque eu vou continuar assim. Então, se você realmente gosta do meu trabalho, se você realmente quer continuar tendo a minha ajuda para preparar a sua semana, eu convido você a entrar no grupo do Telegram, o link vai estar aqui embaixo. E para saber o resto de 2024, né, semana de Natal, Ano Novo, é só ver o vídeo com as energias do mês. Eu falei bem especificamente sobre como vai estar o Natal e como vai estar o Ano Novo. E 2025 tem o Cocriando 2025, que foram horas aí, 2 a 3 horas, eu não sei, porque eu tô gravando o Céu da Semana antes de fazer o workshop, né? Tô gravando na sexta, o workshop é no sábado pra mim, e vocês vão estar ouvindo isso no domingo ou durante a semana, né? Depois que passou. Mas tem também tudo sobre 2025, e a partir do dia 20, se você quiser, eu vou estar lá no Telegram pra falar com quem quiser continuar comigo, tá? E eu vou explicar melhor, enfim, no YouTube também eu já gravei um vídeo para explicar melhor porque da minha saída, desse ano sabático, que eu pretendo tirar e tudo que tá um pouco acontecendo aqui dentro, mas é o que a minha intuição tá me dizendo, eu sei e eu sinto que é o que eu preciso agora, mas eu agradeço de coração a todo mundo que me acompanhou aqui. E é isso, eu desejo para você uma excelente semana, um excelente resto de 2024, que você saiba fazer o melhor dele, né? Resolver tudo que precisa, mas também lembrar que a vida acontece agora e que a gente precisa aproveitar mais o momento presente, sem jogar sempre a felicidade no futuro, que nunca é o agora, né? Sempre vai estar depois, depois e depois. E se você quiser deixar uma mensagem aqui embaixo, eu adoraria saber como que você chegou até mim, há quanto tempo você me segue, por que você gosta do meu conteúdo, como que eu te ajudei de alguma forma. Vai me ajudar bastante, assim, nessa fase, né, nessa próxima fase, que eu não sei qual vai ser, mas que eu gostaria muito de levar um pouco dessa energia de você que tá aí do outro lado comigo, tá bom? Último recado, guia astrológico também, ainda tem algumas unidades disponíveis, as últimas. Aproveite esse restinho do ano para decidir se organizar. Vai ser interessante porque você vai ter também um pouco das minhas mensagens todos os dias, né, no papel ali, e ter essa ferramenta de organização para te ajudar em 2025. Então eu vou deixar o link aqui embaixo também, convido você a fazer parte desse projeto.
a privilegiar o meu trabalho, me ajudar, me apoiar de alguma forma. E todo mundo que tem a agenda, tem o guia, tem também acesso ao Cocriando, seja a gravação, né, agora que já passou. Então, se você adquirir o guia e não tem acesso ao workshop, é só me escrever que eu envio para você, tá bom? É isso. Eu quero que você deixe para mim aqui embaixo uma palavra ou um recado para que eu saiba como eu te ajudei de alguma forma através da plataforma, né, da egrégora aí do Caminho do Despertar, porque eu não estou sozinha nessa. Eu agradeço inclusive o meu marido, editor de vídeos e parte técnica aí. Agradeço toda a egrégora que me acompanha, né, espiritual nesse trabalho, e todas as pessoas que já confiaram no meu trabalho de alguma forma, seja me acompanhando, seja participando dos meus cursos, dos meus eventos e produtos, tudo que eu já fiz até hoje. Eu sou muito grata a cada um de vocês. Então eu desejo uma excelente semana, uma excelente vida. A gente continua juntos e juntas, só que não mais da mesma forma. Lembra que para algo novo nascer, às vezes a velha forma de viver precisa morrer, mesmo que ela seja algo que parece positivo e estável para você. A gente sempre pode dar um passinho a mais na nossa evolução, e isso é muito válido e poderoso para a nossa vida. Um grande beijo no coração e até mais. Tchau, tchau. Um grande beijo e uma linda semana para você. Tchau, tchau. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.